Salmo de número 73, verso de número 28. Mas bom para mim é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Verso 17. Então, quando entrei no santuário de Deus, comecei a entender. Este é um salmo de Asaf. Asaf, no hebraico, significa aquele que se reúne ou aquele que se ajunta. Asaf, ele era um líder de adoração. Era alguém que fazia parte do coral de Davi. Asaf era um profeta. 1 Crônicas, capítulo 25. Asaf era alguém que cantava com adufo, com harpa, com saltério e com pífaros. Asaf era um adorador. Asaf era alguém que glorificava o nome do Senhor. Era alguém que entrava no santuário para adorar a Deus. Mas Asaf andava ao lado de pessoas que não serviam a Deus. Então, quando Asaf olhou, viu que o aspecto deles era aspecto de pessoas felizes, de que estava tudo bem e até de que eles estavam prosperando. Verso 14, enquanto Asaf estava sendo afligido, estava sendo castigado, estava passando por luta, estava passando por dificuldade, estava passando pelo deserto, e esse deserto estava causando em Asaf opressão e escama nos seus olhos. Verso 17. Então, quando Asaf se aproxima do santuário de Deus, Asaf começa a entender. Entender o quê? Entender o poder de Deus, entender a grandeza de Deus, entender quem Deus era. Esse salmo se assemelha muito à história de Ana, 1 Samuel capítulo 1. Quando Ana ficava comparando a vida dela com a de Penina, nada acontecia. Ela era mais afligida, ela era mais humilhada, ela era mais afrontada. Mas quando Ana se levanta, faz um voto, entra no santuário, começa a sacrificar, começa a orar, começa a se levantar da sua dor, começa a se levantar do seu sofrimento, começa a se levantar da sua amargura de alma, começa a se levantar da sua angústia. Para de ficar comparando a vida dela com a vida de Penina. Para de ficar comparando a vida dela com a de Penina. Deus ouve a sua oração e atende o desejo do seu coração. Ana recebeu seu milagre depois que entrou no santuário para adorar. Depois de entender quem Deus era. Asaf estava sendo humilhado, estava sendo castigado, estava passando por opressão, mas quando Asaf entra no santuário, Deus tira a aflição de Asaf, Deus tira a angústia de Asaf, Deus tira a escama dos olhos de Asaf e faz Asaf entender que vale mais um dia, vale mais um dia, vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Salmos 84, 10. Deus faz tanto Asaf como Ana entender que bom para eles era se aproximar de Deus, bom para eles era depositar os seus sonhos, os seus projetos, a sua confiança no Senhor. A palavra nos faz entender que estar na casa de Deus não significa ter intimidade com Deus. Estar no átrio não significa ter comunhão com Deus. Estar no santuário não significa ter a presença de Deus. Quer vitória? Para de olhar para o mundo e começa a olhar para Deus. Quer vitória? Para de comparar a sua vida com a dos outros. Começa a se levantar. Começa a fazer um voto, começa a sacrificar, começa a entrar no santuário, começa a adorar e começa a glorificar o nome de Deus. Quer vitória? Pare de se alimentar dessa dor que quer te parar. Pare de se alimentar dessa depressão que quer te matar. Pare de se alimentar dessa síndrome do pânico que quer te paralisar. Pare de se alimentar desses cortes que você faz nos pulsos, no seu corpo para se aliviar. Pare de se alimentar dessa amargura de alma que faz você chorar. Que a vitória começa a se humilhar, começa a se humilhar, começa a se humilhar. Que a vitória começa a orar, começa a orar, começa a orar. Que a vitória começa a se aproximar da presença de Deus, começa a se aproximar da presença de Deus. Começa a se aproximar da presença de Deus. Me desculpe os anjos, Êxodo 33:15. Mas se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui.
É a presença, é a presença, é a presença que te levanta, é a presença que te faz ficar de pé, é a presença que te ajuda, é a presença, é a presença, é a presença de Deus.